Filhos são um investimento, investimentos são produtos. Logo, você pode escolher como você quer que o seu produto seja. Venha até nós e escolha o sexo do seu bebê, a cor dos olhos do seu bebê, a cor da pele do seu bebê. Faça o seu produto ser a sua cara, ou a cara que você quer que ele tenha. Oi gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre Vivian Jenna Wilson, a filha trans do Elon Musk. Porque em uma recente declaração dela, que talvez não seja tão recente assim, mas eu vou tratar nesse vídeo como sendo super recente, a Vivian, ela declarou que o pai dela teria escolhido o seu sexo, já que ela foi um bebê feito por fertilização in vitro, e o Elon Musk teria escolhido ter um filho homem. Algo que não deu lá muito certo, né? Porque, como eu disse, a Vivian é a filha trans do Elon Musk. Ao entrar na adolescência, ela começou a se identificar com o gênero feminino e iniciou uma transição de gênero. Mas a gente vai falar sobre isso nesse vídeo aqui. Sobre o problema da não só transfobia, mas eugenia do Elon Musk. E que isso não é um problema que é unicamente do Elon Musk. Enfim, falaremos sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Caso você não saiba, Vivian Jenna Wilson é uma filha de um dos relacionamentos mais antigos do Elon Musk. Se não me engano, foi da primeira esposa dele. Aí eu já não sei, eu deveria ter pesquisado isso, né? Mas é de um dos relacionamentos mais antigos do Elon Musk. E a Vivian, ela iniciou uma transição de gênero na adolescência, algo que ela tornou público em 2020. Ela veio e disse que ela era uma mulher trans, que o nome dela era Vivian. Inclusive, ela primeiro fez a declaração no Instagram e depois ela falou com a mãe dela. O pai dela já era um pai ausente há algum tempo antes dela ter dado essa declaração. Mas enfim, o ponto é que o Elon Musk é super transfóbico. Se você não sabia que ele é transfóbico, talvez você esteja vivendo dentro de uma bolha muito específica ali, porque a gente é bombardeado com notícias desse desgraçado o tempo inteiro, né? Mas ele é transfóbico. Ele já deu inúmeras declarações transfóbicas e uma boa parte delas foi, inclusive, pessoalizando a Vivian nesse discurso. Ele se negando a tratar ela no feminino, se negando a falar dela como Vivian, mas usando o nome morto dela, e falando o quanto que foi feito meio que uma lavagem cerebral no filho dele, para que o filho dele se tornasse uma mulher, se tornasse trans. E o Elon Musk, ele começou então a fazer publicamente toda uma caça à comunidade trans. Até então, quando a gente via todas essas declarações transfóbicas do Elon Musk, muito pessoalizando na Vivian, a gente via como um pai recalcado, né? Um pai recalcado que ficou muito puto. Aí, recalcado não tô usando o sentido psicanalítico não, tá? O sentido de recalque que eu tô usando é o da Valesca Popozuda mesmo. Então a gente via ele desse jeito, como sendo um pai amargurado que não aceitou a transição da sua filha. E de fato ele é isso, um pai amargurado que não aceitou a transição da sua filha. Mas depois que ela deu essa declaração dizendo que ele escolheu o sexo masculino para ela quando fez a fertilização in vitro dela, isso ficou mais, assim, isso evidenciou ainda mais o porquê de tanta raiva do Elon Musk. O produto que ele comprou deu errado. Pelo menos é assim que deve funcionar na mente deturpada de um bilionário lixo e obviamente capitalista como ele. Mas vamos lá. A Vivian, eu acho interessante eu falar isso nas palavras da Vivian, então vamos lá, né? Vou ler aqui exatamente o que ela disse. Sobre essa questão do sexo dela ter sido escolhido por fertilização in vitro, a Vivian disse o seguinte, abre aspas. O sexo que me atribuíram no nascimento era uma comodidade que foi comprada e paga. Então, quando eu era feminina quando criança e depois me tornei transgênero, eu fui contra o produto que foi vendido. Como essa porra é legal. Fecha aspas. Então, Vivian, essa porra não é legal. Pelo menos não na maioria dos países, né? Na maioria dos países que tratam a questão da fertilização in vitro com o mínimo de respeito que deveria ser tratado. Né, respeito para com o bebê que vai nascer daquela fertilização, não tanto quanto com os pais, mas enfim.
Porque em quase todos os países em que fertilização in vitro é permitida, existem várias regras e dentro dessas regras está justamente a proibição de que se escolham as características do bebê, como a cor da pele, cor dos olhos, cor do cabelo, sexo e por aí vai. Isso porque você escolher essas características entraria naquilo que é entendido como eugenia, mas daqui a pouco eu entro no assunto da eugenia. As únicas cláusulas de abertura que vários países têm a respeito de escolher o sexo do bebê, quando você vai optar por uma fertilização in vitro, ocorrem quando os pais têm alguma condição genética que pode acarretar aquela criança se ela for de determinado sexo. Como, por exemplo, doença de hemofilia, que é uma doença que é carregada geneticamente, né? E é uma doença que acomete pessoas que têm o cromossomo Y. Gente, Samantha do futuro vindo aqui para falar um pouco melhor com vocês sobre essa questão da hemofilia, né? Dar uma breve explicação. A hemofilia é uma doença genética, né? Ela ocorre por uma falha genética e ela é hereditária. Essa falha genética, ela tá ligada ao cromossomo X. Então, o cromossomo X, ele é sempre trazido pela pessoa que está gestando, tá? Então, ele vem da pessoa que está gestando. E aí, quando a gente tem uma pessoa que vai inseminar essa que está gestando e ela traz um cromossomo X, se essa pessoa ela for hemofílica, aí pronto, né? E a gente vai ter ali um embrião que vai trazer um cromossomo X que já tem essa falha genética que causa hemofilia, junto com outro cromossomo X que também tem essa mesma falha genética que causa hemofilia. Aí a gente vai ter ali um embrião XX, ou seja, com sexo biológico feminino, que vai ter hemofilia. Como precisa de 2 cromossomos X de pessoas que têm hemofilia para poder ter um embrião XX com hemofilia, aí é mais difícil de acontecer. Então, por isso que é muito mais fácil acontecer em pessoas que têm XY. Por que que acontece? Se a gente tem ali o cromossomo X da pessoa que gesta, tem essa falha genética que aponta ali para hemofilia, e a gente tem um espermatozoide vindo que tem o cromossomo Y, e a gente tem ali, portanto, um embrião XY sendo formado, a gente só vai ter esse cromossomo X que vai ter essa falha genética ali que causa hemofilia. Portanto, esse embrião vai ter hemofilia. Porque se a gente vai falando de um embrião que é XX, que um dos X carrega essa falha genética da hemofilia e o outro X não carrega essa falha genética da hemofilia, aí pronto, aí esse X que não carrega essa falha genética, ele vai compensar o que carrega a falha genética, então o embrião não vai ser hemofílico, o embrião vai ser XX e sem hemofilia. Agora que eu já expliquei isso pra vocês, vamos voltar ali pra Samantha do passado, que ela tem mais um monte de coisa legal pra falar pra vocês. Portanto, como a gente tá falando de uma doença genética que muito provavelmente vai acometer aquele embrião, se aquele embrião for do sexo masculino, ou seja, conter ali no genoma dele o X e o Y, aí é permitido que se escolha ali para o bebê nascer com o XX, né? Nascer com o dito sexo biológico feminino, porque assim evitaria uma hemofilia. Então, quando a gente está falando desse tipo de doença, de doenças que são transmitidas geneticamente e que são conhecidas por acometer um dos sexos, um dos cromossomos sexuais, aí sim é permitido esse tipo de escolha, né? E, bom, nos Estados Unidos é permitido esse tipo de escolha em qualquer âmbito. Não importa o motivo, não importa qual seja a sua motivação para escolher ter um bebê que seja XX ou XY, você pode escolher. Isso faz com que os Estados Unidos sejam um país extremamente procurado para esse tipo de fertilização, né? Muitos pais que não podem ter filhos ou que podem ter filhos, mas querem escolher as características dos seus filhos, recorrem à fertilização in vitro nos Estados Unidos, justamente para eles poderem escolher diversas características nos seus filhos. Cara, isso é tão bizarro. Isso é tão bizarro. Mas vamos lá, né? Porque a prática disso é uma prática de eugenia. Porque, caso você não saiba, eugenia é uma filosofia que se tornou uma ciência. É muito bizarro chamar isso de ciência, mas de fato ela era uma ciência no século XIX
que era uma busca por melhoramento genético da espécie humana. O termo eugenia foi cunhado em 1883 por Francis Galton, e ele falava justamente sobre essa questão de você melhorar a espécie humana de geração a geração ao você escolher quais genes selecionar daquela espécie humana, né? Algo semelhante ao que fizeram com cachorros, criando distintas raças, sim, só que isso com seres humanos. Era essa a proposta do Francis Galton. E, inclusive, eugenia quer dizer bem-nascido, né? Então, nossa, é tanta problemática nisso, né? Mas eu vou falar pra vocês o que exatamente o Francis falava sobre o que seria a eugenia. Abre aspas. O estudo dos agentes sob controle social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações, seja física ou mentalmente. Fecha aspas. Enfim, esse tipo de filosofia, que era tido como científico, era muito bem aceito, muito bem quisto por todo mundo nessa época, tá? Até a gente ter uma coisa chamada nazismo, até a gente ter aquilo conhecido como Holocausto, acontecendo durante a Segunda Guerra Mundial, ali na década de 30 a 40 do século XX, a gente tinha a eugenia sendo tida como uma ciência louvável. Tinham muitas pessoas que se declaravam eugenistas mesmo e que acreditavam que assim teria um melhoramento para a espécie. Só que isso era uma coisa totalmente racista, porque eu nem preciso dizer para vocês que isso foi cunhado na Europa, e o tipo de pessoa que era tida como aquela que salvaria a genética da humanidade era justamente o tipo de pessoa branca, de olho claro, europeia. O restante seria ali raças que seriam exterminadas, né, ao longo do processo de gerações em gerações em gerações. Então, era um tipo de ideia que era racista por si só. E não só racista, como também capacitista, porque assim buscava-se excluir diversos tipos de deficiências que, enfim, né, eles achassem que devessem ser deletadas. E talvez você que está me assistindo até ache que fosse uma boa deletar alguns tipos de, sei lá, coisas que fizessem mal para as pessoas. Mas a gente está falando de doença, né? Deficiência não necessariamente é doença. E também a gente tem que tomar cuidado com essa coisa de falar que determinadas doenças a gente deveria deletar, porque a gente está falando de pessoas. Pessoas que possuem determinadas doenças. E quando a gente está falando que isso deveria ser deletado da humanidade, a gente está falando que essas pessoas não deveriam existir no tempo em que elas existem. Então a gente tem que tomar cuidado até quando a gente vai falar sobre isso, porque a gente está falando, no fundo, sobre pessoas. É isso. Então, né, a gente não deveria ficar tentando excluir doenças da humanidade dessa forma, né? Acho que é mais interessante a gente investir mesmo em programas de vacinação, né? E coisas do tipo, em estudos de medicamentos, para ver quais medicamentos podem e não podem ser usados durante uma gestação, e por aí vai, né? Eu acho que é mais interessante a gente investir nisso do que ficar querendo deletar determinadas doenças geneticamente, assim, né? À torta e à direito. Mas, enfim, né? Enfim, isso é um pensamento que eu tenho aqui. Mas a eugenia, ela já nasceu de um caráter racista, de um caráter capacitista. E isso foi elevado ao máximo, isso ficou tão escancarado para todo mundo quando a gente teve o período do nazifascismo na Alemanha. Porque foram feitos muitos experimentos por cientistas eugenistas durante o período nazista, ali, na Alemanha nazista, né? Enfim, esses experimentos, eu não vou detalhar aqui para vocês como eles eram, se quiser você procura aí, mas ficou evidenciado com esses experimentos o quanto que isso era horrível, o quanto que essa ideia de uma raça ser superior às outras era horrível para a espécie humana, porque o próprio ideal nazifascista, né, que fala sobre a raça ariana ser a raça superior e tudo, vem de um pensamento eugenista também, né? Ela é fortalecida por esse pensamento eugenista. E quando a gente vê os experimentos que eram feitos ali com as pessoas, experimentos que buscavam melhoramento de raça, a gente vê o quanto que houve de tortura absurda com diversas pessoas de diversas
raças diferentes, de diversos tipos de comportamentos diferentes e também de diversos tipos de deficiências diferentes. Pessoas com deficiência foram muito usadas em vários experimentos nazistas nos campos de concentração. Então, depois que a gente teve aquilo acontecendo dessa forma tão absurda, a eugenia passou a ser mal vista dentro do campo científico e começou a ser coibida dentro do campo científico. A gente tem inúmeras regras de ética científica, né, de ética no campo da ciência, que foram criadas depois que todos os tipos imagináveis de éticas foram quebrados ao longo do regime nazista. Então a gente teve toda essa mudança assim, de visão da sociedade a respeito do pensamento eugenista. Mas isso não quer dizer que a eugenia tenha sido excluída do mundo. A gente ainda tem muitas pessoas, tanto do campo científico quanto de outros campos, que são eugenistas, né? A gente vê isso o tempo inteiro. E dentro de fertilização in vitro, isso acontece muito, porque fertilização in vitro, ela tem... Eu não sou contra a fertilização in vitro, tá? Ela tem um caráter muito importante para pessoas que não podem engravidar e sonham com isso e tudo mais, né? Então, tem um caráter importante. Nossa, o que tem de casais formados por 2 homens ou por 2 mulheres que acabam recorrendo à fertilização in vitro para conseguir realizar o seu sonho de engravidar, de ter ali um filho com as suas características, né, que compartilhe os seus genes. Então, é incrível, eu não sou contra fertilização in vitro, mas muitas vezes a fertilização in vitro ela é usada com esse caráter eugenista, de buscar quais seriam as características que seriam interessantes para aquele embrião ter, selecionando o que seria e o que não seria válido. A fertilização in vitro, por si só, ela já produz uma chance maior de nascerem filhos homens, né, de nascerem filhos XY. Enquanto nas concepções naturais a gente tem uma prevalência de 51% de indivíduos XY em cima de indivíduos XX, quando a gente fala de fertilização in vitro, mesmo sem os pais escolherem sexo de bebê e sem os médicos tentarem, né, selecionar um sexo específico, ainda assim tem uma prevalência maior de embriões que têm o cromossomo Y, né? O número passa de 51%, que é nas concepções naturais, para 54% a 56% quando a gente fala de concepções que são feitas por fertilização in vitro. Isso sem os pais escolhendo o sexo dos seus filhos, né? Então ela já tem essa prevalência maior. Mas quando a gente está falando de Estados Unidos, onde é permitido você escolher várias características dos seus filhos, como se você realmente estivesse montando um personagem de The Sims, né? Você estivesse ali selecionando o que você vai querer naquele avatar, que na verdade é um filho, né? Porque os filhos são realmente tratados como produto sob essa lógica. Os pais, eles tendem a escolher muito mais o embrião que tenha um cromossomo Y. A gente tem toda essa ideia machista que foi construída, toda essa misoginia que foi construída em diversos países, né, do nosso mundo, em que ser homem é melhor do que ser mulher, né, em que mulheres são inferiores aos homens, estão abaixo dos homens. Então, essa galera que tem dinheiro, que tem patrimônio para ser passado para frente, de geração em geração, geralmente escolhem que esse patrimônio seja passado para um filho homem. Algo semelhante ao que acontecia, né, em inúmeras monarquias que a gente teve ao longo da nossa história, né, em que o homem é quem herdava o trono. Muitas vezes esses pais têm essa ideia também de que o homem é que vai herdar a empresa, que vai herdar o patrimônio, né? E se o homem é que vai herdar o patrimônio, então eu vou aqui fazer apenas filhos homens. Os filhos homens é que têm importância. E aí a gente vê casos como o do Elon Musk, em que de 14 filhos que o Elon Musk teve, né, só 4 nasceram com 2 cromossomos X. Né, a gente teve depois a Vivian transicionando e tudo, mas ela nasceu com o cromossomo Y, né, que o Elon Musk escolheu para ela. Então a gente tem esse cenário, né, de bilionários fazendo cada vez mais filhos homens para que esses filhos herdem as suas empresas e tudo mais. Então é uma característica eugenista,
e totalmente misógina e que cai em uma transfobia quando esse filho que deveria ser, tipo, quem fosse herdar toda aquela fortuna, aquelas empresas, quem iria dar continuidade aos negócios do pai, acaba transicionando, portanto deixando de ser interessante, né? Não que o Elon Musk pretendesse passar, né, os seus negócios para a Vivian, mesmo se ela não tivesse transicionado, até porque ele era um pai super ausente, ele não gostava muito da mãe, da Vivian, né, e tudo, então provavelmente ele ia escolher outros filhos, né, para isso. Mas para ele foi um golpe muito grande no seu ego eugenista e machista ter aquele filho que foi idealizado, foi projetado e foi pago para que tivesse aquela característica, para que fosse um homem, abandonasse tudo isso e se tornasse uma mulher. Então é exatamente o que a Vivian falou, né? Ela foi contra o produto que foi vendido. Ela estragou aquele produto que foi vendido. Aquele produto do qual Elon Musk pagou, e não pagou barato, né? Obviamente que para ele esse dinheiro não seria um nada, mas com certeza não foi barato. Eu não sei quanto foi, mas com certeza não foi barato. Então, dá pra entender o porquê que o Elon Musk, ele se tornou essa pessoa tão transfóbica, né? Mas entender não quer dizer que se torna aceitável. A gente entende da onde veio, mas isso não se torna aceitável, né? E percebe como tudo sempre converge no capitalismo, porque práticas eugenistas são uma prática totalmente capitalista, né? Principalmente quando a gente tá falando de pessoas tão ricas, de bilionários, que vão ficar passando o seu dinheiro pra frente, porque o Elon Musk, ele tem dinheiro, assim, para inúmeras gerações, né? Inúmeras gerações. Ele é uma daquelas pessoas que poderia resolver momentaneamente o problema da fome no mundo, assim, se ele quisesse, mas ele não quer, porque não é interessante pra ele. Ele poderia resolver vários problemas no mundo, mas para resolver esses problemas ele teria que deixar de ser bilionário. E ele não quer resolver problemas, porque resolver problemas faz com que bilionários não existam mais, né? Porque bilionários, eles crescem, o seu acúmulo de capital, ele vem justamente, né, em detrimento das pessoas que estão abaixo deles, né? É o acúmulo da mais-valia do trabalhador. É isso que forma o bilionário. É isso que forma o bilionário. Não é o trabalho árduo do próprio bilionário, é o trabalho árduo de várias pessoas que estão sendo usadas, né, e muitas vezes escravizadas. No caso do Elon Musk, é literalmente de escravização, né, porque a fortuna do Elon Musk veio dos pais dele que tinham mineração, faziam mineração de esmeralda na África, né? Tanto que o Elon Musk é sul-africano, ele nasceu na África do Sul. Então é literalmente da escravidão que vem ali a fortuna dele, né? E da maior parte dos bilionários que a gente tem também, né? Dinheiro de geração em geração que foi construído em cima de pessoas escravizadas, né? E mesmo que hoje em dia a escravidão não seja mais permitida na maioria dos países que estão dentro do campo capitalista, ela ainda assim tomou um outro caráter, né? Você paga pra pessoa, mas você paga uma mixaria pra ela, né? Então é um tipo de exploração também. Não é mais a escravidão, mas é uma exploração. E é tudo isso que faz o acúmulo desses bilionários. Uma exploração do trabalhador, pegando a mais-valia, assim, o conceito de mais-valia sendo levado ao extremo que forma um bilionário. Portanto, todos deveriam sim ser... Eu não falei, vocês pensaram, mas eu não falei. Mas enfim, né? Então tudo converge no capitalismo. Inclusive, é importante dizer que a Vivian, ela se considera de esquerda, tá? É importante dizer isso, por mais que ela seja filha aí do homem mais rico do mundo, ou o segundo homem mais rico do mundo, nunca sei em qual posição que ele tá, porque eu não fico acompanhando isso. A Vivian, ela se considera uma pessoa de esquerda. Eu vou deixar aqui pra vocês darem uma olhada, uma entrevista que ela deu recentemente pra Vogue, pra Vogue Teen, né, Vogue de adolescentes e tal, em que ela fala sobre isso, ela fala sobre como que ela rejeita tudo do pai dela, como ela não dá a mínima pro pai dela, né, e tudo mais, sobre como ele nunca foi presente. Ela fala também sobre como foi a transição dela, e ela fala sobre ela ser de esquerda, que ela se considera uma pessoa de esquerda, e ela fala diversas coisas ali. Ela fala que ela é a favor de renda básica universal, ela fala que ela
que ela é a favor de saúde gratuita para todos, que ela acha que casa, que emprego, né, saúde são direitos humanos, portanto não deveriam ser negociados, né, ou seja, ela meio que fala de moradia gratuita, né, dá a entender pelo menos. Ela fala que ela é contra o acúmulo de capital, ela fala que ela é contra a existência de bilionários, ela fala que ela já conheceu muitos bilionários na vida dela e que eles são pessoas ruins mesmo. Ela fala várias coisas, achei super interessante, assim, né? Achei interessante. Se ela poderia ser uma camarada, eu já não sei, né? Camarada Vivian, só o tempo dirá, né? Só o tempo dirá se ela de fato tá do nosso lado ou não. Mas, enfim, né? É interessante a gente perceber como mesmo quando você escolhe as características, né, que o seu bebê, o seu produto filho vai ter, ainda assim você não consegue prever as coisas, né? Porque mesmo que o Elon Musk tenha escolhido que a filha dele tivesse um cromossomo Y, ela ainda assim não é um homem, ela não é o homem que ele queria, ela é uma mulher, ela fez uma transição de gênero e muitos críticos, né, da eugenia falam justamente isso, que você pode selecionar as coisas ali, mas não tem como você controlar a natureza humana, né? Não tem como você controlar a natureza humana. Então, mesmo se você escolher o sexo do seu filho, você não tem como escolher o gênero do seu filho. Aqui, inclusive, né, vale a pena fazer uma menção, vai ser uma menção rápida, assim, sobre o porquê que muitos LGBTs têm receio de pesquisas que buscam a origem biológica de homossexualidade, de transgeneridade, por aí vai, né? Que é justamente um receio de que caso encontrem um gene, alguma coisa assim, nesses tipos de fertilizações in vitro, os pais possam escolher silenciar esse gene, né? Então, se, por exemplo, existisse um gene trans, né? O Elon Musk poderia ter escolhido silenciar esse gene, e assim a Vivian, ela seria uma pessoa cisgênero, entende? Eu já fiz um vídeo falando sobre ciência e transgeneridade, que é o vídeo mais legal que tem aqui no Transmissão. Se você ainda não assistiu esse vídeo, assiste clicando no card aqui em cima. É realmente o vídeo mais legal que existe no Transmissão. Meu preferido, pelo menos. Então, se existisse essa possibilidade ali, quando Elon Musk estava escolhendo quais caracteres a Vivian iria ter, ele certamente teria marcado ali para deletar gene trans, né? Então, para deletar qualquer possibilidade dela ser trans e tudo. Então, é por isso que muitas pessoas LGBT têm receio. Eu acho que a gente não deva ter receio, não, tá? Eu acho que a gente não deva ter receio, não. Eu acho que o que a gente deve fazer tanto fomentar, né, e exigir que mais pesquisas a respeito de pessoas LGBT sejam conduzidas, porque a ciência não é nossa inimiga, não é nossa inimiga. A gente fazer isso ao mesmo passo em que a gente exige leis mais duras a respeito de fertilizações in vitro, né, para que, por exemplo, os pais não possam ficar escolhendo o sexo dos seus bebês, né, não possam ficar escolhendo a cor dos olhos dos seus bebês, e que, caso no futuro encontrem algum gene que esteja envolvido com comportamento homossexual ou transição de gênero, que isso não possa também ser escolhido ser deletado ou ser ativado pelos pais, né? É só a gente cobrar isso, para que a ética anti-eugenia seja levada mais a sério em todos os países, não só em alguns, mas em todos os países, né? Porque, volto a dizer, o avanço científico, a construção do conhecimento científico não é nossa inimiga. Não é. A gente só tem que trabalhar para que a ciência esteja mais do lado do povo do que do lado, né, do capital. Nem sempre a gente vai conseguir, mas a gente tem que tentar. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado, então comenta aqui embaixo o que você achou dessas discussões que eu tive aqui, que eu trouxe pra vocês. Se você não tem o que comentar, coloca um emoji que remeta à ciência, sei lá, um microscópio, alguma coisa assim que remeta à ciência, uma dupla hélice de DNA, coloca aí alguma coisa que remeta a ciências biológicas.
E você também, né, por favor, copie esse link e sai distribuindo por aí, porque assim você leva o conteúdo de transmissão para mais pessoas. Não se esqueça também de deixar o seu like, porque isso também ajuda o meu conteúdo a chegar em mais pessoas aqui dentro da plataforma do YouTube. E não se esqueça de se inscrever nos canais, caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais!